Boa tarde, pessoal. Eu sou Vinícius, eu sou desenvolvedor mobile aqui na EasyDevs e hoje eu vou estar fazendo uma apresentação de introdução ao React Native, uma introdução de conceitos bem simples aqui para vocês. Então vamos lá. O que significa React Native, né? A gente consegue dividir isso em duas palavras muito importantes, que é o React, que é o coração do React Native, que é uma biblioteca de gerenciamento de interface de elementos DOM, né? Ou seja, ela abstrai esse gerenciamento da interface, ou seja, você passa boa parte desse controle para ela para que você fique com um trabalho mais simples, mais simplificado, né? Além disso, ela implementa alguns outros fluxos de trabalho que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? E Native é basicamente a implementação desse fluxo do React para aplicações nativas, né? Aplicações mobile, né? Como a gente tem aqui embaixo, né? Principalmente o iOS e o Android, que são os dois sistemas operacionais predominantes no mundo mobile. Então vamos entender um pouquinho do React.js, porque não tem como a gente entender React Native sem falar primeiramente do React, já que todos os seus conceitos vão ser presentes no React Native. Vamos lá. Tradicionalmente, né, o DOM tradicional, que é o Real DOM, o gerenciamento direto dos componentes, ou seja, ele não é reativo. Qualquer alteração que você for querer fazer algum elemento da tela, por exemplo, um texto, uma imagem, uma tabela, qualquer elemento visual, você não conseguiria esquematizar algum método para que isso fosse feito de forma em cascata automática, para que, por exemplo, o usuário clica no botão, eu quero que outros componentes, outros elementos, componentes do React, que outros elementos sejam atualizados automaticamente. A gente não conseguiria fazer isso porque ele é feito de forma bem manual. Existem algumas bibliotecas que tentam deixar isso mais fácil, mais abstraído, mas não tão bom quanto o React, né? E outra coisa, um dos maiores problemas que a gente tem no Real DOM, né, que é o DOM tradicional, no gerenciamento tradicional, os elementos, eles não possuem um isolamento dos outros elementos da tela. Ou seja, se eu atualizo um texto, por exemplo, uma imagem, tanto o elemento pai e os elementos filhos desse elemento DOM, eles vão ser atualizados, ou seja, uma atualização global da árvore de elementos. Ou seja, aqui embaixo a gente tem um exemplo, por exemplo, o document, né? A gente vai ter o HTML dentro, depois vamos ter o body com alguns elementos dentro. Qualquer atualização nessa árvore de elementos, vai iniciar uma atualização global. Isso é ruim porque, na maioria dos casos, 99% das vezes, você não quer atualizar tudo, você só quer atualizar o que você precisa atualizar para poupar processamento, para poupar bateria do seu usuário, né? Principalmente agora que a gente está falando no mundo mais mobile, a gente sempre quer tentar fazer um aplicativo, um website o mais leve possível para que conexões 3G, 4G sejam bem tranquilas de executar o seu sistema, né? Então o React ele introduz algo que a gente chama de Virtual DOM, que é uma abstração de gerenciamento desses elementos da tela. Ou seja, o React toma por si o controle manual desses elementos. Ou seja, para a gente que está desenvolvendo, vai ficar muito mais simples, porque a gente não vai ter que ficar se preocupando como que a gente vai fazer um update num elemento na tela, como é que a gente vai trabalhar isso, como a gente vai trabalhar isso de forma em cascatas, ou seja, ele vai fazer essa abstração para a gente. Além disso, né, são atualizações dinâmicas e rápidas, a gente vai ver o porquê daqui a pouco. Dinâmicas porque o React introduz um conceito de componentes que a gente consegue esquematizar o sistema de forma com que ele seja responsivo de forma automática, que a gente não precise ficar dando início a atualizações em componentes, de elementos em elementos. A gente faz isso de uma forma de cascata muito, muito tranquila. Um outro ponto bem forte do React é a reutilização de código, né? Como você vai trabalhar com componentes, a gente vai falar um pouquinho mais do que é um componente. A reutilização de código ela vem muito bem, ela vem a calhar muito bem, porque muitas vezes nos projetos você vai ter elementos da sua interface. Por exemplo, a gente vai pegar uma foto de perfil com o nome do usuário ao lado, né? Geralmente a gente vai querer deixar isso junto sempre, de forma que a gente não precisa ficar redigitando o código, né? Copiando e colando o código para vários locais. E toda vez que a gente querer fazer alguma atualização, isso seja feito de forma global. Isso ele vai fazer através dos componentes que a gente vai ver daqui a pouquinho. Além disso, o React ele isola os updates de componentes. Ou seja, o que é isso? Ele vai pegar, por exemplo, um componente filho nunca vai poder atualizar o componente pai. Isso, né, a gente evita aquele problema que a gente viu anteriormente aqui na cascata de árvores do
do HTML padrão, do gerenciamento padrão do DOM. Por quê? Dessa forma, apenas os componentes filhos desse componente utilizado vão receber updates, ou seja, a gente deixa o nosso desenvolvimento mais tranquilo, mais fácil de se entender, né? Ele não fica se propagando pela página inteira, esses updates. E além disso, né, com esse pacote de benefícios, né, a gente consegue um desenvolvimento mais rápido e mais simplificado. Mas vamos ver como que ele faz isso, né? Ele faz isso através de duas coisas que eu estou falando aqui, algumas palavras, né, que é a componentização dos componentes. Ele vai trabalhar esses elementos do DOM em forma em componentes para que a gente tenha isso de forma bem abstraída, e com o fluxo unidirecional dos dados, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Aqui tem uma imagem que exemplifica muito bem qual que é a diferença entre o Real DOM, né, e o Virtual DOM. A diferença principal é que, né, como na imagem, vocês podem ver que no real, que é o de cima aqui, a gente vai ter uma página web, e qualquer update que tenha acontecido nela, por exemplo, um clique do usuário, vai ser passado então para o Real DOM e vice-versa, né? Ele passa eventos para a web page. Aqui no caso do React, que é o fluxo abaixo, a gente vai ter uma web page que ela vai ter updates normalmente, só que quem vai tratar esses updates primeiro vai ser o React. Ele vai fazer todo o trabalho visual, todo o trabalho de abstração para a gente, vai passar então um código mais enxuto, uma forma muito mais fácil de trabalhar. E toda vez que a gente quiser passar algo para a web page também, ele é o intermediário desse processo. Então vamos falar um pouco da componentização, né? Os componentes, como eu já citei anteriormente, eles são úteis para reutilização e organização do código, ou seja, você centraliza o seu código, você consegue reutilizar ele em vários lugares do seu site, do seu sistema, tá? Tô falando do site porque o React é mais utilizado em websites, né? Mas o Native a gente vai entrar daqui a pouquinho também. O isolamento, como eu falei anteriormente, naqueles pontos, como a gente consegue isolar os updates dos componentes, a gente consegue ter uma melhor performance, já que se eu clico num botão, e isso vai iniciar, por exemplo, uma alteração de algum texto, esse texto não vai atualizar toda a árvore de componentes, ele vai atualizar somente os seus filhos, e isso a gente consegue ter uma performance muito melhor. E além disso, eles podem ser independentes, né? Eles podem ter o próprio estado, ou seja, um armazenamento interno do componente, que ele se torna independente de qualquer outro. Ele consegue se isolar de uma forma muito legal, porque ele não depende do que está lá fora acontecendo, ele simplesmente vai fazer o que tem que fazer. Aqui eu coloquei uma imagem, essa imagem logo abaixo do texto, que exemplifica, né, uma estrutura de um componente em JSX, que é a estruturação que a gente utiliza no React Native, né? Então a gente vai ter, por exemplo, uma view ali, que é um componente que o React Native oferece pra gente. Embaixo, como filho dessa view, a gente vai ter um text, que vai apresentar, por exemplo, um texto na tela do usuário, né? Ali, essa chave, esse dis.state.os, é simplesmente uma forma de a gente conseguir pegar algum dado local desse state interno que eu citei aqui nesse último tópico aqui. E aqui um exemplo, né, de como os componentes podem ser utilizados, né? A gente vai ter um exemplo aqui que ele mostra que por exemplo, essa imagem do usuário aqui com o nome, né, e o arroba ali, você pode perceber que esse componente é bem recorrente na página, ou seja, dessa forma você consegue criar um componente que você consegue reutilizar ele em diversas páginas, em qualquer página, em qualquer lugar do seu sistema. Então aqui você vai ter um componente pai, que vai ter componentes nested components, que são os componentes filhos, né, que vão estar alinhados nele, tá? Um exemplo bem simples aqui do Twitter, né, como ele funciona. E outro ponto que eu tinha citado, né, era o fluxo unidirecional dos dados, que a gente vai falar agora, né? O React por si, ele implica um fluxo unidirecional dos dados, que os dados vão percorrer a árvore de elementos de cima para baixo, ou seja, dos high order components, que são os componentes de cima, para os low order components, que são os componentes que vão ficar mais abaixo dos filhos, né? E como eu citei anteriormente, né, só reforçando, os componentes filhos nunca vão atualizar os seus pais, ou seja, a gente evita problema. E aqui nesse componente, o A3, mesmo que ele atualizar, ele não vai dar início a uma sequência de atualizações no A2, que daria início numa A1, numa A0, até chegar no A. A gente não vai ter esse problema aqui. Ou seja, a gente vai ter um exemplo aqui de estrutura, um componente A, que pode ter um componente A.0, um filho dele. Esse filho pode ter mais 2 filhos de componentes, e assim por diante. A gente pode estruturar da forma que a gente quiser, seguindo esse padrãozinho aqui. Depois dessa introdução a React, a gente pode introduzir, eu acho que, o conceito do React Native, né? O que é o React Native? Porque
O React Native ele utiliza o React, né, como base, portanto, todos os seus conceitos, tudo que a gente falou aqui de componentização, de fluxo de dados, está presente no React Native, porque ele utiliza o React, né, como core do seu framework, né. Então ele é um framework para desenvolvimento de aplicações nativas, ou seja, aplicações que vão rodar nos smartphones, né, iOS e Android, e ele faz isso através de uma conexão entre o JavaScript, que a gente vai desenvolver uma aplicação em JavaScript, e o código nativo de cada plataforma, né, iOS e Android, né. A vantagem dele é que a gente vai conseguir construir um sistema e gerar duas aplicações, né. Como que o React Native funciona, né? Ele disponibiliza componentes em JavaScript que são posteriormente conectados com os componentes de cada sistema operacional. Por exemplo, naquela imagem que eu mostrei que a gente vai ter uma view, um text, a view ali é um componente que o React Native disponibiliza para a gente, e por trás, né, quando ele vai executar esse código no celular, ele vai meio que substituir através de uma funcionalidade que chama ponte, né, uma bridge que ele faz. Ele substitui aquele componente JavaScript que a gente indicou por um componente nativo da plataforma. Por exemplo, no Swift, para quem conhece, ele vai substituir por YView, né? No Android eu não conheço o nome do componente que ele vai substituir, mas ele meio que vai montando a sua estrutura visual nativa através dos componentes em JavaScript que ele oferece. Além disso, né, ele disponibiliza acesso à API, né, ou seja, as funcionalidades de cada sistema operacional. Portanto, a gente consegue utilizar qualquer recurso encontrado fisicamente no smartphone, que é, por exemplo, o GPS, câmera, aquele acelerômetro, né, giroscópio, a gente consegue utilizar bem tranquilamente, não tem nenhum problema, mesmo que a gente esteja executando JavaScript, né. E para fazer, né, tudo que eu falei aqui anteriormente, nessas conexões, etc., ele vai utilizar uma thread que renderiza a interface nativamente, né? É aí que entra o nome native, porque ele vai mostrar a interface que ele vai construir vai ser feita de forma nativa, utilizando os componentes nativos da plataforma. E vai ter uma outra thread que a gente vai executar o nosso código JavaScript, ou seja, o nosso código, a nossa lógica de negócio em JavaScript vai continuar sendo JavaScript, ele vai ter uma thread só para isso, mas isso não vai impactar quase nada na nossa performance aqui, tá? Aqui é o fluxo, né? É uma comparação de dois fluxos, né? Que é uma web view. A gente tem algumas plataformas que utilizam isso para criar aplicações que rodam nos smartphones, por exemplo, o Ionic, né? Ele utiliza desse método aqui, que é o lado esquerdo. A gente vai ter então um webcode, né? Um HTML, JavaScript, CSS, né? A gente vai ter uma interface em JavaScript através de uma web view. Uma web view é basicamente uma forma de a gente conseguir renderizar HTML, CSS e JavaScript, né, no celular. Uma web view, então, ele vai converter isso, né, para que pareça que ele está rodando nativamente no celular. Funciona, né? Mas o React Native, então, ele veio aqui com um conceito novo. A gente vai ter o nosso app code, que é o nosso JavaScript, vai ter a biblioteca JavaScript do React Native. Isso tudo vai estar encapsulado dentro do React, né, dos conceitos do React, da forma que ele trabalha. A gente vai ter um motor JavaScript rodando por trás disso, né, que vai executar o nosso código. E vai ter a biblioteca do React Native, que, por fim, vai fazer esse trabalho para a gente, essa ponte entre essas duas threads rodando simultaneamente, que é a thread visual e a thread JavaScript, para que ele consiga fazer a aplicação funcionar, né, de forma praticamente igual a uma aplicação que você faria no Swift ou com o Java ou Kotlin hoje em dia, né. A gente citou bastante os componentes, só que ficou um pouco abstrato, eu sei. Então, por isso que eu estou colocando aqui um exemplo, né, do que é um componente, um exemplo de componente utilizando os recursos do JavaScript. Aqui ficou cobrindo um pouquinho aqui, mas não tem problema, porque a gente só está importando o React, e aqui nessa segunda linha a gente importa a Vue, o Text e o Platform, que são componentes que o próprio React Native disponibiliza para a gente. Então aqui a gente vai criar uma classe, né, dei o nome de exemplo, a gente vai estender, né, como a gente está criando um componente de React, a gente precisa estender a classe componente do próprio React. Como qualquer outra classe, a gente vai ter um construtor que a gente pode setar algumas propriedades. Eu vou iniciar o state, né, do nosso componente, que é aquele estado interno que ele tem, que ele pode gerenciar. E eu vou utilizar aqui um recurso nativo, né, que eu vou setar o atributo OS, eu vou colocar como sendo o platform.s, né, que se tiver no Android ele me retorna no Android, se tiver no iOS ele me retorna em iOS, uma string, tá? Aqui no render, todo componente ele vai precisar ter o método render, né, que é o que vai mostrar para o usuário na tela. Então a gente tem que retornar aqui um componente, né, em JSX, a gente está utilizando uma view aqui,
igual aquela imagem anteriormente, uma view, que o JavaScript posteriormente, né, quando estiver rodando no celular, ele vai transformar isso numa view nativa, um texto que a gente vai mostrar aquilo na aplicação nativa, ele vai converter isso para o componente do próprio sistema operacional, ou seja, toda essa interface vai ser construída de forma nativa. Aqui eu coloquei o ciclo de vida que eu achei bem interessante. O componente aqui, por exemplo, que está estendendo o React, essa classe que está estendendo o React.component, ela possui aqui alguns ciclos de vida, né? Eu não vou explicar muito a fundo aqui, porque não tem muita necessidade, mas eu vou dar uma passada por cima aqui, que seria, né, toda vez que um componente vai ser criado, ele vai executar o construtor da classe, ele vai executar o método getDerivadeStateFromProps, que é um método bem específico, né? Ele é chamado antes de renderizar nosso componente. Então ele vai chamar o render, que é aquele método que a gente retorna uma estrutura em JSX para poder ser renderizada pelo React Native. É o único método obrigatório do nosso componente, tá? Ele é uma função pura, ou seja, ele só vai retornar um elemento para a gente poder renderizar na tela. E por fim a gente vai ter alguns eventos que o React vai disponibiliza para a gente, que é quando o componente termina de montar, ele retorna um evento, dispara um evento para a gente poder tratar isso, ou seja, tem um componente de mount aqui para a gente, por exemplo, que é chamado apenas uma vez no ciclo de vida do componente, que é quando ele renderiza a primeira vez. Depois que ele renderizou uma vez, ele vai chamar esse evento aqui, né? A gente vai ter o ciclo de vida de update, né? Como que o React Native trata essa questão de isolamento do update, como que ele faz o update na tela do dispositivo. Ele tem uma estrutura aqui, um ciclo aqui bem definido, né, que ele vai chamar o getDerivadeStateFromProps, né, que ele chama antes de renderizar. Para que a gente usa isso aqui? A gente pode usar isso aqui em casos bem específicos, por exemplo, uma scroll view, que, né, a gente inseriu um elemento numa scroll view, numa lista de rolagem. A gente quer que, por exemplo, essa scroll view, cada elemento que eu insira, ela desce automaticamente para baixo. A gente pode, né, pegar o posicionamento, né, dessa scroll view através desse método, ok? O should component update. Aqui é uma das coisas mais vantajosas do React, que a gente pode colocar uma condição quando esse componente deveria atualizar. Esse componente precisa atualizar sua interface na alteração dessa propriedade, ou seja, quando alguma coisa altera, é lógico que os filhos desse componente vão querer atualizar, mas eu posso barrar, né, quando eu não preciso, quando eu não quero que essa atualização se concretize, ok? A gente vai ter o render, que a gente viu anteriormente, o getSnapshotBeforeUpdate, que é um método que bem mais específico, né? Ele é chamado logo após o render, só que a tela ainda não foi renderizada, e vai ter o dia do update, que é quando o nosso elemento acabou de renderizar. E quando o nosso componente vai sair da tela, né, ele executa o método componentWillMount, que ele basicamente é chamado antes do componente ser desmontado da nossa aplicação. Aqui tem uma imagem que demonstra de forma muito mais prática, muito mais simples, todo esse ciclo, que é o constructor, derivative state from props, render, component de mount, etc. Então, a gente vai ter esse ciclo que a única saída dele é com o component will amount, ok? Muito se fala, né, no mundo do React Native, quando você começa a pesquisar, quando você vai entrar a primeira vez nesse mundo aqui, muitas pessoas comparam, falam, o React Native ele é tão bom, tipo, ele é tão rápido quanto a aplicação nativa, né? Porque, como a gente está falando de JavaScript, a gente tem uma thread rodando no JavaScript, talvez isso seja um pouco difícil de se acreditar, né? Aqui tem um gráfico de comparação, né? Sendo o azul React Native e o amarelo Swift, em algumas páginas do próprio aplicativo do Facebook, né? Do perfil do Facebook, das listas de to-do, uma page view, que é uma página qualquer aqui, e o Maps, que vai ser um mapa dentro do próprio app do Facebook. Ou seja, você consegue ver o uso da GPU aqui, que é o que é utilizado para renderizar os componentes, renderizar a tela do celular. Você pode perceber que quando o React Native usa um pouco mais que o Swift, a diferença é minúscula, a diferença é bem pequena. Em muitos casos aqui o Swift, em 3 casos nesse exemplo aqui, o Swift acaba utilizando mais GPU do que o próprio React Native, tá? Concluindo aqui, né, isso foi uma introdução bem básica, bem conceitual. Vai ter um artigo posteriormente que vai ser publicado. A gente vai trabalhar um pouco mais com o código, com uma aplicação mais robusta, porque aqui ficaria um pouco monótono a gente querer construir uma aplicação aqui por slides, não daria muito certo, né? Então, os benefícios principais do React Native é que ele centraliza o desenvolvimento, ou seja, através dos componentes e do seu fluxo bem definido a gente consegue centralizar isso. Reutilização de código, novamente, através dos componentes, a gente consegue, né, evitar ficar reescrevendo código ou ter
o mesmo código em vários locais da aplicação, que depois quando você tem que alterar alguma coisa, você vai ter que ficar caçando lá, né, o código para você fazer a alteração. Performático, ou seja, a gente viu que pela performance, ele perde em alguns poucos casos para uma aplicação nativa, mas na maioria das vezes ele consegue se desempenhar muito bem, até melhor em alguns casos. Ele é bem completo, ou seja, é muito difícil você achar algum tipo de aplicação que você não consiga fazer inteiramente com React Native. É bem difícil mesmo, só coisas muito específicas, muito centradas em algum tópico que o React Native não consegue abranger de forma fácil. E um dos benefícios também, né, que a gente tem eles têm crescimento, ou seja, ele é algo já bem formado, mas que ainda está melhorando a cada dia, né, porque ele é open source, ou seja, a comunidade pode contribuir com isso. E o exemplo de que o React Native está aí para ficar, para evoluir cada vez mais, é a utilização dele em várias aplicações, né? O Uber Eats, o Airbnb, o Instagram, o Discord, o Walmart, o Facebook Ads. Esses aqui são apenas alguns exemplos. Não estou dizendo que essas aplicações são feitas inteiramente com React Native, por exemplo, o Instagram não, nem o Airbnb, né? Eles utilizam algumas ferramentas do React Native para renderizar certos componentes, certas estruturas das suas aplicações. O Discord, por exemplo, utiliza 98% de código compartilhado do JavaScript, ou seja, ele tem apenas 2% do seu código específico para cada plataforma, que eu não citei aqui, mas a gente também consegue construir códigos específicos para cada plataforma, né, de acordo com a nossa necessidade. Muito obrigado pela atenção de todos, né? Novamente sou o Vinícius Carlos, trabalho aqui para a SDEV, sou desenvolvedor mobile. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. Muito obrigado.